chama de pressão de... Então vamos lá, eu vou escolher o aspersor que tem um índice de aplicação menor ou igual à velocidade de infiltração básica do solo. Desculpem, eu fui acender as lâmpadas aqui que começou a escurecer. Então, eu vou escolher meu aspersor em função da velocidade de infiltração básica do solo, tá? Eu vou postar um vídeo aqui complementar, são 3 ou 4 vídeos complementares, assistam, tá? Infelizmente esses vídeos são um pouco demorados e eu não vou fragmentá-los porque são vídeos que eu só vou passar o link para vocês lá do YouTube, os meus eu fragmento, mas esses não tem como, mas esses vídeos explicam exatamente como é feito, tá? Para calcular essa velocidade média de infiltração da água do solo, fala sobre os tipos de aspersores e uma série de informações importantes aqui complementares. Tá? Então, vocês determinaram lá que a sua velocidade de infiltração básica é de 14 milímetros por hora. O que eu disse aqui em cima? Eu tenho que escolher um aspersor que a intensidade de aplicação seja igual ou menor que a VIB, 14 ou menos, nunca mais de 14. Por quê? Porque senão a água vai escoar pela superfície, ela não vai penetrar no solo e vai escoar pela superfície. Então eu tenho que procurar um aspersor com uma intensidade de aplicação menor ou igual a 14 milímetros por hora. Aí eu vou lá no meu catálogo. Aí vou procurar e tal. Tem vários aqui, ó, que vão ter intensidade próxima. Esse está próximo, esse está próximo. Ó, que mais? Aqui, ó. Esse está próximo, né? Esse está próximo. Tem vários próximos, muitos próximos. Professor, qual que eu vou escolher? Aqui entra uma coisa interessante. Como esse sistema vai ficar lá no campo? Ele é móvel, eu tenho que mudar os equipamentos de lugar. Lembra? O sistema de irrigação por aspersão convencional móvel, eu vou ter que mexer nele, tirar e pôr. Quanto menos peças eu tiver, quanto menos coisas eu tiver para ficar transportando, mais fácil é. Aí entra um lance interessante aqui, que é o espaçamento entre os aspersores e o espaçamento entre as linhas de aspersores. O meu EI e E2. Então, eu vou procurar aqui, ó, o maior espaçamento possível, porque quanto maior for o meu espaçamento entre aspersores, quer dizer que menos aspersores eu vou precisar na área. Menos aços com aspersores eu preciso ficar mudando, tá? E quanto maior a distância entre linhas, menor o número de linhas que eu vou ter dentro da minha área, porque uma mesma linha é capaz de atingir uma área enorme de molhamento, tá? Porque ela consegue jogar água bem distante. O raio de aplicação, o diâmetro de aplicação desses aqui, ó lá qual é, 38 metros, ó, 38 metros, quer dizer que ele joga o quê, ó? 19 metros, quase 20 metros de distância o jato de um lado e do outro. Então isso para mim é interessantíssimo, porque eu vou ter menos linhas, eu vou ter que ficar transportando menos material dentro da área, mais fácil para fazer a manutenção. Então eu vou procurar um que tem aqui, ó, um índice de aplicação em milímetros por hora parecido com a minha VIB, menor ou igual. Se tiver um 14, excelente. Se tiver mais do que 14, está fora. Se tiver quanto mais próximo de 14, se não tiver 14, melhor. Então vou lá. Ó, os maiores espaçamentos, onde é que estão aqui, ó? 15 está fora, 16 fora, tudo fora, muito alto. Aqui 11, 12, 13.36, 14,29, está fora, está muito alto. 13.36, num espaçamento de 18, ó, 18 por 18, que beleza. É esse aqui que eu vou escolher. Por quê? Porque a intensidade de aplicação é de 13.36, quase 13.4, é próximo a 14. E a distância entre aspersores e entre linha de aspersores é de 18 metros. Poxa, que beleza! Quer dizer que eu vou precisar de poucos aspersores e vou ter poucas linhas laterais com aspersores dentro da área.
Então vou escolher esse cara aqui, ó, que vai trabalhar com uma pressão de serviço de 35, de 35 metros de coluna de água, tá? 35. Beleza? Então, escolhi esse cara aqui, ó. Quem que eu escolhi? Ó lá, eu me atentei ao espaçamento, né? Ó, o melhor para mim aqui no caso, que é o único que encaixaria com o índice de a intensidade de aplicação, seria o espaçamento 18 por 18. Melhor do que todos esses aqui, ó. Quer dizer que menos equipamento eu vou ter no campo, né? Então, vou nesse espaçamento. Ó lá, vou nessa linha procurar aqui do 18 por 18. E aí, ó, o que eu achei? Opa! Vou aqui, aí eu achei esse cara aqui, ó. 13.36, tá? 13.36, esse caboclo aqui. E vou escolher esse cara aqui, ó. Então tá aqui, ó, ele aqui, ó. 13.36 a intensidade de aplicação. Aqui estão os parâmetros de funcionamento dele, ó. Aqui. E aqui a especificação do meu aspersor. Acabei de escolher o aspersor mais apropriado para utilizar nesse sistema, tá? Aqui são todos os parâmetros que o catálogo do fornecedor me dá. Lembrando que se eu trabalhar com essa pressão indicada, eu vou chegar com um valor muito próximo a esses aqui, ó, lá no campo. Eu vou ter um diâmetro de alcance de 36, a altura máxima do jato de 4,3 e uma vazão de 4,33 metros cúbicos por hora, tá? E uma intensidade de aplicação, ou seja, uma lâmina de água de 13,36 milímetros por hora. Quer dizer que esse aspersor a 35 metros de coluna d'água de funcionamento, ele consegue jogar em uma hora 13,36 milímetros de água por metro quadrado, ou seja, 13,36 litros de água por metro quadrado em uma hora, beleza? Se não tenho no meu catálogo o cálculo da intensidade de aplicação, eu posso fazer o cálculo utilizando essa formulazinha aqui, ó, onde eu vou precisar o quê? Da vazão do aspersor que é dado no catálogo e do espaçamento que eu quero utilizar, tá? Se a minha vazão é dada em metros cúbicos por hora, eu utilizo essa primeira forma aqui. No catálogo está a vazão metros cúbicos por hora, eu utilizo essa. Se no catálogo está litros por segundo, utilizo essa. É a mesma equação, a mesma. Só muda o quê? Isso aqui, ó, metros cúbicos por hora eu multiplico por 1000 para ter milímetros, e litros por segundo eu multiplico por 3.600 para ter, para transformar em milímetros, tá? Só muda isso, mas é a mesma equação. Dependendo da vazão que é dada no catálogo, eu uso essa ou essa e vou obter a intensidade de aplicação em milímetros por hora. Então tá lá, e a intensidade de aplicação, a vazão do aspersor é metros cúbicos por hora por segundo, e um espaçamento entre aspersores na mesma linha, e dois espaçamento entre as linhas de aspersores, né, entre as linhas laterais. Escolher um aspersor com a intensidade de aplicação menor ou igual à VIB do solo, acabamos de escolher, né? A VIB média do solo, eu falei que você tem que fazer amostragens, coletar lá, fazer as coletas de dados no local e achar um valor representativo. Tem uma videoaula mostrando como isso é feito, né? Nossa VIB deu 14, achei o aspersor, selecionado foi esse aqui, ó, da Agropolo NY longo de bocal azul, o índice de aplicação dele, espaçamento recomendado para essa pressão de trabalho, diâmetro de alcance, raio de alcance, altura máxima do jato e a vazão. Esses são os dados do meu aspersor. Aí eu vou ter que fazer o quê? Agora eu vou ter que ver os parâmetros do solo. Tá? Já escolhi o aspersor, já sei qual é, já sei quanto de água ele vai aplicar no solo. Agora eu preciso calcular alguns parâmetros do solo, como por exemplo a irrigação real necessária, a irrigação total necessária e o turno de rega. Lembra da irrigação real necessária, né? Ela pode ser resumida nessa fórmula aqui, que nas aulas que eu mostrei para você, eu falava
esse parâmetro é o outro anterior, mais alguma coisa, né? E o outro. Mas é só isso aqui, ó. O que eu preciso? Eu preciso das umidades do solo, né? Gravimétrica, porque, ó, por isso eu uso a densidade. Se fosse volumétrica, não precisaria da densidade aqui, ok? Aqui é gravimétrica, é o peso de água na capacidade de campo, peso de água no ponto de murcha em percentual, dividido por 10 vezes a densidade do solo, vezes o fator da cultura lá, que do milho eu assumi como 0,5, lembra? E vezes a profundidade efetiva do sistema radicular, que eu assumi com 0,5 metros, meio metro ou 50 centímetros. Eu calculo IRN, olha lá, boto os valores aqui, e a minha IRN, irrigação real necessária de 75 milímetros de água, tá? Para a quantidade de água que cabe no solo, que compreende entre a capacidade de campo e o ponto de murcha permanente. Quer dizer o quê? Quando esse solo está na capacidade de campo, do ponto de murcha até a capacidade de campo, esse solo tem ali disponível 75 milímetros de água, ou 75 litros de água, numa área de 1 metro quadrado, com uma profundidade de 50 centímetros. Tá? Essa é a quantidade de água disponível no solo, tá? Quando ele está na capacidade de campo, em 1 metro quadrado, com 50 centímetros de profundidade. Aí eu vou calcular a irrigação total necessária, que é a minha irrigação real, dividido pela eficiência de aplicação. Isso aqui, pessoal, esse IRN é quanto de água eu precisaria colocar no solo quando ele atingiu o ponto de murcha. Eu fui lá, o solo atingiu o ponto de murcha. Quanto de água eu tenho que pôr nele agora para ele voltar à capacidade de campo? 75 milímetros. Se eu colocar 75 milímetros no solo, ele volta à capacidade de campo. Mas lembra, como é que eu vou colocar essa água? Não é usando um sistema de irrigação? Lembra que o sistema de irrigação não é 100% perfeito, que ele tem falhas e perdas? Ou seja, não chega... eu não consigo levar 100% da água para o solo. Essa água é perdida por inúmeras coisas, por evaporação, o vento leva embora por deriva, vazamentos no sistema, ineficiência de componentes do sistema, perda de carga, uma série de coisas, tá? Então, eu vou ter que multiplicar, ou melhor, dividir pela minha eficiência de aplicação. E aí, esse valor vai subir. Quanto que ele vai aumentar? Ele vai aumentar em função da eficiência de aplicação. Se eu tiver uma elevada eficiência de aplicação, por exemplo, se existisse uma eficiência de aplicação de 100%, quer dizer o quê? Que 100% da água que entra dentro do sistema de irrigação chega no solo e abastece o solo. Então, a minha eficiência de irrigação ia ser 100 e esse valor ia continuar igualzinho. Mas à medida que a eficiência diminui, esse valor vai ter que ser elevado, ou seja, eu vou ter que jogar mais água vai ter que passar pelo sistema para que eu consiga fornecer 75 milímetros de água para o solo. Então, eu vou multiplicar, tá, os meus 75 milímetros da IRN pela eficiência do meu sistema de irrigação, que é 85%, eu transformo em decimal, que é o mesmo que 0,85. Tá? E aí eu vou ter o quê? A minha irrigação total necessária de 82,2 milímetros. O que isso quer dizer? Que com esse sistema de irrigação por aspersão convencional, eu tenho que jogar lá no ar 82 milímetros de água para 75 milímetros de água abastecer o solo e elevar o solo à capacidade de campo novamente. Isso quando ele está no ponto de murcha, tá? Aí eu tenho meu turno de rega, né? Lembra que é o turno de rega, tá? Então meu turno de rega é a irrigação real necessária, tá? Irrigação real necessária, meus 75 milímetros, dividido pela evapotranspiração máxima. O que esse turno de rega quer me dizer, pessoal? Sabe o que isso quer me dizer? Que quando a planta estiver no máximo da sua transpiração, quando ela estiver no máximo lá, bombando, transpirando água para dedéu, está muito quente, o ar seco, entendeu?
está demandando água, está chupando a água do solo com grande velocidade, está secando muito rápido, entendeu? Quer dizer o quê? Que entre uma irrigação e outra, nessas condições, é o tempo que eu vou levar para fazer uma irrigação hoje, nessa condição que a planta está transpirando para dedéu, né? Irrigo hoje. Dali quantos dias eu tenho que irrigar de novo aquele lugar? Ou seja, quantos dias essa planta consegue absorver toda a água que tem disponível no solo? Né? Essa cultura vai evapotranspirar toda a água disponível no solo. Lembra que entre capacidade de campo e ponto de murcha, a água só é perdida via evapotranspiração da cultura. Ou por transpiração do solo ou transpiração da planta. Isso eu chamo de evapotranspiração. Então, o turno de rega me diz o quê? Quantos dias eu levo na condição de máxima transpiração e evaporação do solo, ou seja, na condição de máxima evapotranspiração da cultura, quantos dias eu levo para fazer uma irrigação entre uma irrigação e outra? Por que eu preciso disso? Porque o meu sistema tem que dar conta de atender isso. Meu sistema tem que ser capaz de fornecer água para a cultura quando ela tiver no máximo de exigência hídrica, porque se ela não conseguir atender isso, eu vou ter problema com a lavoura. Às vezes eu dimensiono para uma evapotranspiração pequena, entendeu? Mas acontece de ter um evento climático, um veranico, esquenta demais, falta água, e a planta começa a ter uma demanda de evapotranspiração muito alta, e o meu sistema não é capaz de atender a necessidade hídrica da cultura. Então eu superdimensiono, tá? Para essa condição com a minha evapotranspiração potencial ou evapotranspiração da cultura máxima, para que eu dimensione o meu sistema a atender em qualquer situação a exigência hídrica da cultura. Então, eu vou dividir o meu IRN pela evapotranspiração máxima da cultura. É 75 por 6,8. Esse valor nós determinamos lá pelo modelo de Hargreaves e Samani. E aí eu tenho que o meu turno de rega é de 11,2 dias. Quer dizer o quê? Que quando essas plantas estiverem bombando, perdendo água pra cacete, o solo, o ar vai estar seco e vai estar demandando água, aquela coisa horrorosa, de 11 em 11 dias, entendeu? Eu tenho que fazer a reposição de água do solo, tá? Quer dizer o quê? Que esse solo vai demorar 11 dias para que atinja um valor de umidade abaixo da umidade crítica, e a planta, depois de 11 dias nessas condições, a planta de milho vai começar a ter problema com falta de água e vai afetar a produtividade. Entenderam? Então esse turno de rega quer me dizer que de 11 em 11 dias, na pior das hipóteses, eu tenho que colocar água. E no restante, professor, se as condições não forem tão ruins, aí eu vou precisar levar mais do que 11 dias. Eu posso levar 12, 13, 14, 15, 16 a 20 dias, sei lá, entendeu? E isso sem considerar que choveu no período, porque se chover, eu somo, tá? Eu somo a água da precipitação, porque parte da água foi reposta pela chuva, então eu não preciso jogar mais todos aqueles 75 milímetros ou os 82,2 com a irrigação ligada. Não preciso jogar 82,2. Choveu 40 milímetros lá. Choveu 40 milímetros nesse período. Eu vou botar 82, eu vou estar botando 88, eu vou estar botando 48 milímetros a mais do que eu preciso. Tá? Então eu vou botar só o que falta para que meu solo atinja novamente a capacidade de campo. Então o turno de rega me diz de quantos em quantos dias eu tenho que irrigar a mesma área na pior condição de demanda hídrica da cultura, quando ela mais precisa de água. Se o meu sistema atender a isso, meu amigo, ela atende a qualquer outra condição, trabalha com folga, tranquilo. Entendido? Só que 11,02 dias existe? Não dá, né? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que arredondar. Aí eu vou utilizar um negócio chamado período de irrigação. Lembra que se eu utilizar meu sistema de 11 em 11 dias fazendo irrigação, ele nunca, numa condição dessa, ele nunca pararia. Eu não teria folga no sistema. Eu aplico água nessa área hoje, aplico amanhã na outra. Quando desse 11 dias, eu ia estar voltando na área que eu tenho que aplicar de novo.
e o meu sistema não pararia, ele continuaria funcionando nessas condições de máxima evapotranspiração, tá? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que deixar pelo menos um dia de folga para o meu sistema. Então, não posso levar 11 dias para retornar àquela área. Eu tenho que deixar pelo menos um dia. Então, eu tenho que levar pelo menos 10 dias para fazer irrigação, né? Ou 9, seria mais interessante 9. Mas vamos trabalhar com um dia só de folga. Um dia é suficiente se precisar trocar alguma peça do equipamento, fazer alguma revisão, alguma coisa, um dia é o suficiente, tá? Lembrando que isso só aconteceria na condição de máxima evapotranspiração, tá? Pode acontecer no cultivo? Pode, mas as chances disso acontecer são pequenas e na maior parte do cultivo isso nunca aconteceria porque a demanda evapotranspirativa ou a evapotranspiração da cultura na maior parte do período não vai chegar a esse valor de 6,8, vai ser menor. Então, eu vou demorar muito mais tempo para voltar a irrigar a mesma área, tá? Mas, assumindo que isso aconteça, eu tenho que estar preparado. E aí eu vou ter um turno de rega de 11 dias, mas eu tenho que dar um dia de folga no sistema. Então, eu vou tirar um dia para fazer o meu período de irrigação. Então, meu período de irrigação vai ser de 10 dias, né? Então, a cada 10 dias, eu tenho que voltar na mesma área e fazer irrigação. Em vez de 11, vou fazer com 10, tá? Porque aí sobra um dia para eu trabalhar lá. Beleza? Trabalhar não, para fazer as manutenções do sistema. Tempo de funcionamento do sistema, né? O que é o tempo de funcionamento? É quantas horas esse sistema vai ter que ficar ligado para jogar a quantidade de água necessária para elevar a umidade do solo, a capacidade de campo novamente, tá? Então, eu tinha lá que a minha irrigação total necessária é de 88,2 milímetros, né? E a minha intensidade de aplicação era de 13,3. Isso aqui é do meu aspersor, quer dizer que em uma hora meu aspersor joga 13,36 milímetros. Isso é do fabricante, ele me garantiu que o aspersor joga isso. Eu poderia ter testado fazendo um teste de uniformidade de aplicação, mas não preciso, eu vou confiar no fabricante, tá? E aí, eu sei que meu aspersor lança isso de água, 13,36 milímetros por hora. E eu tenho que jogar com o meu sistema de irrigação 88,2 milímetros. Tá? Então, eu vou dividir esse valor pela intensidade de aplicação e eu vou ter a quantidade em milímetros, tá? Por hora, né? A quantidade de hora, eu vou cortar milímetro com milímetro, a quantidade de hora que o meu sistema tem que ficar ligado para jogar 88,2 milímetros de água. Então, o tempo de funcionamento é de 6,6 horas, o que dá 6 horas e 36 minutos. Quer dizer o quê? Que eu ligo o meu sistema de irrigação naquela mesma posição, naquele mesmo local, e meus aspersores vão ficar 6 horas e 36 minutos jogando água para conseguir jogar 88,2 milímetros. Eles vão jogar 88,2 milímetros durante 6 horas e 36 minutos e vão fornecer 75 milímetros de água para o solo. Joga 88, mas só chega a 75 no solo, que é o que eu preciso para elevar de novo a umidade, a capacidade de campo. Beleza? Então, tempo de funcionamento 6,6 horas. Quer dizer o quê? Que naquela área que eu vou irrigar agora, vou irrigar essa área, eu vou ligar o sistema e deixar ele funcionando 6 horas e 36 minutos. Depois de 6 horas e 36 minutos, posso desligar que eu apliquei os 88,2 milímetros de água pelos aspersores, saíram, a vazão, né? A quantidade de água que saiu foi essa, 88,2 milímetros, e chegou no solo 75 milímetros de lâmina de água, tá? Mas isso aqui é ele funcionando. Tem mais uma coisinha. Quando eu boto esse sistema de irrigação para molhar uma determinada área, eu não tenho que levar o sistema para lá, ligar, deixar funcionando. Depois eu tenho que desligar para levar para outra área.
Isso toma tempo. Então, eu calculo um parâmetro chamado tempo necessário por posição, que seria o quê? O tempo que eu preciso ficar com o aspersor ligado naquela área e o tempo que eu preciso para montar a linha de aspersor naquela área, para montar o sistema de irrigação naquele local. Isso demanda tempo. O cara tem que ir lá, tirar cano de um lugar, levar para o outro, engatar cano, pega um pedaço de cano, traz esse pedaço, vai lá, busca outro pedaço, traz outro pedaço, vai pedaço por pedaço, 1, 2 funcionários. Muda um aspersor, 2 aspersor, 3, e vai mudando, conecta de novo lá na linha principal. Isso leva tempo, tá? E aí eu vou assumir que 1 hora é um tempo mais do que o suficiente para fazer essa mudança, dando folga para os funcionários, tá? Lembrando que o cara tem mão de obra, mas não tem mão de obra muito tecnificada. Então, esse pessoal vai encontrar certa dificuldade para fazer isso. Vocês vão conviver muito com pessoas do meio rural e vocês vão ver que existe uma série de dificuldades para a execução de alguns tipos de trabalho, por mais que pareçam braçal, tá? Então, nós vamos dar 1 hora para montar, para sair de um lugar e colocar ele naquele local que ele vai irrigar. 1 hora para fazer isso e mais 6 horas e 36 minutos funcionando. Então, né? E eu vou chamar esse tempo para tirar de um local e conectar e ligar na nova área de tempo de mudança, tá? Tempo de mudança do equipamento. Então, eu vou assumir que o tempo necessário por posição é o tempo de funcionamento mais o tempo de mudança. Eu disse que 1 hora era o suficiente, então o tempo necessário por posição é de 7 horas e 36 minutos. Quer dizer o quê? Que o equipamento vai ficar sobre aquela área 7 horas e 36 minutos. 6 horas e 36 minutos ele vai ficar ligado. 1 hora é o tempo necessário para desmontar ele e montar num outro local. É o tempo que levou para montar ele nesse local. Ele ficou 6 horas e 36 minutos funcionando e é o tempo necessário para desmontar ele desse local. Montar, funcionar e desmontar, 7 horas e 36 minutos. 1 hora de tempo para montar e desmontar é o suficiente, tá? E aí, eu vou calcular, então, o número de posições irrigadas durante um dia, tá? Ou seja, tá aqui a minha área, lembra dela, né? Tá aqui, ó, retângulo 200 por 400, não 4.000 como estava lá, tá ok? O tempo de posição, número de posição irrigada por dia. O que é essa posição irrigada, professor? Olha isso aqui. Imagine que por dia eu posso irrigar uma certa quantidade de posições. Eu vou calcular agora quantas dá para irrigar, em função do que eu já calculei anteriormente. Mas vamos assumir que isso aqui é uma posição irrigada, uma posição. Pode ser que eu irrigue 2, 3, ou pode ser que eu irrigue só essa. O que é isso? Essa é a área, isso é a posição que vai receber a irrigação durante as 6 horas e 36 minutos. Meia hora para trazer o equipamento aqui, montar, 6 horas e 36 minutos funcionando aqui e mais meia hora para tirar daqui e mudar de posição, tá? Então, isso aqui é uma posição irrigada, é um local, uma determinada área, né? Que eu vou irrigar só ela aqui, ó. Só o meu sistema vai irrigar uma área dessa, ou 2 ou 3, mas essa área que está sendo irrigada eu vou chamar de posição. Então, como é que eu calculo esse número de posições, né, irrigadas por dia? Eu vou precisar do quê? Do meu número de horas de trabalho diário, ou seja, quantas horas eu pretendo deixar esse sistema funcionando. Lembra que o produtor falou que poderia ser 16 ou próximo a 16? Né? Então, vou botar um número diário, 16, quer dizer, esse sistema não pode funcionar por 16 horas, o cara disse que vai deixar ele ligado 16 horas, beleza, então vou botar lá 16 horas, e qual era o tempo de funcionamento, né? O tempo total lá de funcionamento não era 7,6 horas ou 7 horas e 36 minutos, então eu vou dividir o número de horas de trabalho pelo tempo de funcionamento do meu sistema. E eu vou ter aí, ó, um número de posições de 2,1 posições por dia. Dá para irrigar 2,1 posições? Não. Ou eu irrigo 2, ou eu irrigo 3, ou eu irrigo 1 mais 1. 2,1 não dá. Mas eu consigo irrigar 2 posições. Então eu vou irrigar
2 posições por dia. Quer dizer o que? Ó, eu consigo irrigar essa posição num dia e essa posição no mesmo dia. Eu consigo irrigar 2 locais no mesmo dia. As 2 juntas? Não. Eu vou ter que irrigar essa aqui, entendeu? Por 6 horas e 36 minutos, mais meia hora para colocar, mais meia hora para tirar. E aqui meia hora para colocar, 6 horas e 36 minutos irrigando. E meia hora para tirar daqui, para no outro dia mudar para cá. Levo meia hora para colocar aqui, fico 6 horas e 36 minutos irrigando, mais meia hora para trazer para cá, coloco, irrigo, mudo e assim eu vou mudando. Então, durante um dia eu posso irrigar 2 posições. Pode ser essa aqui e essa aqui. Primeiro uma, depois a outra. Poderia ser essa posição aqui do lado, poderia ela ser bem aqui, ó. Irrigaria essa primeiro, depois a outra aqui. Mas quer dizer que eu consigo irrigar 2 áreas diferentes ou 2 posições no mesmo dia. Tá? Número total de linhas laterais irrigadas no projeto. Tá? Deixa eu tomar uma água aqui. O que vem a ser esse número total de linhas irrigadas no projeto? Tá?